Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. A graça salvou as pessoas de quê? A graça ainda continua salvando alguém? É a pergunta desse vídeo aí, desse nosso bate-papo, porque afinal de contas é algo nojento que acontece quando você entra nesses aplicativos. É um monte de baboseira, é um monte de incrédulo, é um monte falando que estão sendo salvos pela graça e que a graça é a salvação eterna das pessoas e que a graça... E não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada depois dessa graça. Depois do favor imerecido que Paulo pregou, depois da maravilhosa pregação de Paulo aos gentios, não aconteceu mais nada. Paulo esperava a volta de Cristo. E nós hoje sabemos que Cristo voltou. Nós sabemos quando Cristo voltou. Há quase 2000 anos. Veja o que fala em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. 12. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui, eu vou ler o 12 e o 13 de novo para você ver que Paulo aguardava a vinda de Cristo. Nós já sabemos quando aconteceu isso. Então, ela nos educa, ela o quê? A graça, o favor imerecido, a dádiva de Deus aos gentios, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja, Paulo aguardava a vinda. Mas nós não precisamos aguardar, porque afinal de contas, nós temos o conhecimento, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17 e 18, quer ver? Deixa eu colocar no texto da Almeida Corrigida Fiel isso daqui, que fica mais bem explicado. Olha aqui. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quem é aquela voz que falou com ele? Não foi a voz de Cristo? Porque no versículo 11 dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem foi esse aqui? Aí lá no versículo 17 e 18, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aí eu te pergunto, como é que eu posso ficar por aí falando que a salvação é pela graça? Que a graça está salvando as pessoas. Salvando de quê? Salvando de quê? Por que Paulo falou que os irmãos naquela época estavam sendo salvos? Salvos de quê que eles estavam sendo? Naquela época, o legalismo de Moisés estava imperando. O símbolo maior da lei ainda não tinha ruído, ainda não tinha caído, que foi o templo em Jerusalém. Mas no ano 70, esse símbolo caiu. Então, Paulo estava falando, anunciando que a graça estava salvando os irmãos ali, os judeus que estavam entendendo Cristo, estavam sendo salvos do legalismo de Moisés. E, ao mesmo tempo, conhecendo Cristo, as pessoas estavam sendo salvas da natureza carnal. Da natureza carnal, não no 100%. Mas, vamos dizer assim, estavam sendo contidas, estavam sendo minimizadas as tentações, as quedas da natureza carnal. Então Cristo veio trazer, o conhecimento de Cristo veio trazer, a graça, o favor merecido, veio trazer aos gentios esse tipo de libertação, esse tipo de salvação. Salvação, a mente estava sendo salva do legalismo de Moisés, a mente deles estava sendo salva da carnalidade. E o que se faz hoje? O que se faz hoje? Eles se utilizam dessa graça, falando, olha, a graça está salvando. Aí você vai ver, nós estamos nos reunindo como igreja, porque Paulo se reunia. Ei, mas Paulo esperava Cristo voltar. Você já está no tempo que Cristo já voltou, Cristo já fez o julgamento, o tribunal de Cristo já aconteceu. Então esse negócio de se reunir como igreja é religiosidade, me desculpa.
Aí você está no mesmo perímetro ali, no mesmo espaço, no mesmo terreno que Paulo, apresentando o Cristo ressuscitado para os judeus. Paulo apresentava para os judeus, principalmente para os gentios, porque ele foi selecionado apóstolo dos gentios. Então ele estava apresentando o favor imerecido, a graça, Cristo, a eles naquela época. Então você, no ano 2024, século 21, você está com seu corpo aqui, mas a sua cabeça está lá no território, no perímetro onde Paulo estava. Está parado. Você não consegue entender, você está travado, você está parado, você está engessado. Há quase 2000 anos atrás, você não evolui. E você está se reunindo como igreja, e esse pregador que está aí sendo líder, ele tem púlpito, coisa que tinha, ele faz oração, coisa que se fazia, do jeito que era nos dias de Paulo. Só que nos dias de Paulo não era em templos que eles se reuniam, eram nas casas. Aí você não evolui, por quê? Porque o pregador da graça não sai da graça. Ele até fala, olha que bonitinho, Jesus já voltou mesmo, a escatologia já foi consumada, a parousia já aconteceu, mas ele não dá continuidade. Ele continua em Paulo, ele continua na graça. Ele continua na mesma situação que Paulo aguardava, a vinda de Cristo. Só que os dias de hoje, eles se reúnem como igreja e falam que Cristo já voltou. Mas estão se reunindo como igreja. Se eles estivessem se reunindo como igreja, não mais como igreja, mas como templo espiritual de Deus, como Apocalipse 21:3, então nós estamos aqui nos reunindo como o templo. Vamos falar do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é superior à graça pregada por Paulo, porque o Evangelho Eterno é Deus em nós. O Evangelho de Deus é o reino de Cristo estabelecido. Esse é o sentido da nossa fala hoje. Esse falar, esse palavreado é o que está em evidência. Moisés aqui, Jesus aqui, Paulo aqui, o Evangelho Eterno aqui. Muito superior a tudo que já se passou. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do Deus que é o Espírito. Nós estamos falando da verdadeira morada de Deus, que é o seu templo espiritual, que habita onde? Nos homens, onde o próprio Deus se faz presente. Mas você fica, não, a graça, e aí? A graça foi útil, claro. Ela teve o seu período, ela teve a sua parte, ela teve a sua época. Mas nós não estamos mais lá. Nós avançamos. Nós estamos em outra época, outro time. A verdade é essa. Porque aqui, vou ler de novo aqui o versículo 13 de Tito 2. Aguardando a bendita e esperança, manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver isso aqui na Bíblia Viva, como é que tá. Bíblia Viva 2002, não a 2007. E aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Me desculpa, gente, me desculpa. Eu não consigo me adaptar mais ao entendimento desses pregadores da graça. Da religião, então, passa léguas de quilômetros de distância. Eu não consigo mais, não adianta. O Evangelho Eterno bloqueia esse conhecimento. O Evangelho bloqueia, ele te dá mais sabedoria para você destrinchar, para você achar as pontas do noveno bíblico. O Evangelho Eterno faz isso daí. O Evangelho Eterno, ele é muito rigoroso, porque, afinal de contas, o Evangelho Eterno é o cumprimento de tudo. Então não tem mais essa história de alguém estar sendo salvo, não. A pessoa hoje, quando ela conhece o Evangelho Eterno, na verdade, ela é salva do quê? De Moisés, da religiosidade. E ela, ao mesmo tempo, vai deixando aos poucos a sua natureza, as suas práticas carnais de lado, a ponto de você praticamente não mais viver na carne. 100% nunca, porque a natureza carnal faz parte, enquanto você vive, faz parte desse corpo, né? A natureza a alma faz parte. Então a carne sempre irá tender para as coisas da carne. Mas o Evangelho Eterno, ele faz isso. Ele fez isso comigo e vai fazer com você se você deixar, se você quiser, se você aceitar o Evangelho Eterno. Ele nos deixa irado, ele nos deixa com raiva contra
nos deixa contra toda essa pregação que está tendo por aí. Todas essas encheções de linguiça, porque tudo que está aí é encheção de linguiça. É encheção de linguiça, o negócio é ganhar like, ganhar visualização e falando, uns falam da lei, outros falam de Jesus, outros falam de graça, mas evangelho eterno que é bom? Nada. Não tem nada de evangelho eterno. O negócio é mandinga, é oração, é promessa, é copo de água, é vassoura ungida, caroço de feijão ungido, é fio de cabelo ungido, é baba de sapo ungido, é isso aí. É isso que agrada a eles, é isso que agrada o ser humano, eles gostam disso. Os pregadores gostam disso, porque isso dá ibope. Agora você falar que tudo se cumpriu, você falar que o livro da Bíblia, os 66 livros da Bíblia é um livro de história, não, você tá doido, isso daqui não. Isso não dá ibope, isso não dá like, isso daí não dá inscrito. Pelo contrário, esses reverendo cuscuz, essas porcaria que tem por aí, se eles começarem a falar do evangelho eterno, de milhões que eles têm, vai só abaixando o número de inscritos. Porque as pessoas não gostam, as pessoas gostam de ver promessa, orações, campanha, voto. As pessoas gostam que você fale alguma coisa que elas possam ter algum lucro amanhã ou depois. Que graça tem? Que impacto tem você chegar e falar, gente, Cristo já voltou, o juízo já aconteceu, a parousia já aconteceu, o dia do Senhor já aconteceu, o verdadeiro templo de Deus está em nós, em nosso espírito, onde o próprio Deus está. Isso não dá, para a maioria isso não interessa. Isso não gera lucro, isso não gera plateia. Infelizmente assim que é. 14 de Tito 2, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja que esse 14 aqui, ele estava falando a respeito da natureza carnal, do entendimento carnal das pessoas. A graça estava salvando eles da natureza carnal, estava ajudando eles a se afastarem das coisas carnais. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O evangelho eterno tem que estar dessa forma. O evangelho eterno tem que estar angariando pessoas para o reino, para viver, para reinar em vida. Somente pelo evangelho eterno você consegue reinar em vida, porque o evangelho eterno, quando você entende ele, você está demonstrando que você não é incrédulo, você está demonstrando a sua fé em tudo nos escritos bíblicos. E sendo assim, você vai ser merecedor deste reino de Deus estar em você. Você vai ser uma pessoa que vai ter paz, harmonia, saúde, vai ser de acordo com a vontade do Criador. Afinal de contas, é no seu espírito que está o templo dele, é no seu entendimento que está o espírito dele, o templo dele. Então, se você confiar, se você confessar, se você andar no evangelho eterno, tudo te irá bem. Ensine todas essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze. Capítulo 3, olha o subtítulo: a salvação pela graça leva às boas obras. Lembre a todos que se sujeitem aos governadores e às autoridades. Isso daqui é as potestades e os principados, tá, gente? Potestade e principado nunca foi seres demoníacos. É exatamente esse significado aqui, ó, governantes e autoridades. Que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, olha aqui, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui fala que ele nos salvou
não por obras salvou de alguma coisa. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha aqui, como que foi o Consolador na vida deles, como que foi o Espírito Santo, como que foi o cumprimento do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37, quando Deus falou lá através de Joel no capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos. Então aconteceu esta maravilhosa situação, o Espírito vivificante veio sobre eles e os convenceu das transgressões que eles praticavam, dos erros, das maldições, das incredulidades, da carnalidade. Então foi essa graça, esse tipo de salvação que aconteceu naqueles dias. Agora você vê, se o Espírito Santo veio, o Consolador veio e fez esse extraordinário serviço sobre eles, imagine, então, nós que estamos vivendo no Evangelho eterno, o que pode ser maior, hein? Como está em Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Você acredita nisso aqui? Você acredita nos escritos bíblicos? Então, se no passado, se nos dias de Paulo aconteceu essa situação, imagine então quão grande momento que nós vivemos. Quão grande salvação que todos os que nasceram depois do juízo do ano 70 têm vivido até hoje. Mas sem saber. Sem saber, porque todo mundo pega a Bíblia, quando pega o livro do Apocalipse, já foi criado desde nascença, desde quando começou a ter entendimento. Olha, o Apocalipse é um livro de visão, é um livro para o futuro, é um livro mostrando as coisas que acontecerá lá no final dos tempos, no juízo. E isso foi colocado na mente das pessoas, daqueles até ateus mesmo tem esse pensamento. Muito de toda religião eles falam, não, o Apocalipse de vocês falam que tudo isso, as coisas vai acontecer no final dos tempos. E esse final dos tempos nunca chega. Esses últimos dias nunca chegam. O juízo de Deus nunca chega. E esse conhecimento do Evangelho Eterno de Apocalipse 21:3 nunca chega na cabeça de um religioso, nunca chega na cabeça de uma pessoa normal, de uma pessoa... Aí, carnal não, porque eu também sou carnal. Uma pessoa que não tem um conhecimento espiritual da coisa, sempre vive na esperança, sempre fica anunciando: olha, o juízo de Deus vai acontecer, olha, o grande dia do Senhor ainda vai acontecer, quando Cristo voltar, e fica nessa ladainha. Então, se o Espírito Santo fez aquela maravilha naquela época, se o Espírito Santo renovador transformou a mente dos carnais, dos gentios naqueles dias e dos judeus que se convertiam a Cristo, você imagina o quão transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa que tem o conhecimento do Evangelho Eterno. Uma pessoa que vive plenamente Deus nela, que vive plenamente o Espírito Santo de Deus nela, que vive plenamente a convicção que o templo de Deus ele é espiritual e está nela. Imagine quão mais maravilhoso entendimento é esse. Mas estão por aí. A graça salvou, a graça está salvando, eu sou salvo por graça, eu me reúno porque Paulo se reunia com os irmãos na graça e fico por aí. E conhecimento do Evangelho Eterno? Nenhum. Conhecimento de onde é o verdadeiro endereço do templo de Deus? Ninguém sabe. Ainda fazem a oração: Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Venha a nós o vosso reino. Aí quando você lê Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que coisa maravilhosa. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como se anunciou aos seus profetas. Então, quando fosse tocada a sétima e última trombeta, aconteceria o maior mistério de Deus. E eles estão por aí. Cristo ainda vai voltar. Ainda serão tocadas as trombetas. Mas aí,
Quando você lê Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu fortes vozes. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E as pessoas aguardando Cristo voltar. Aguardando ainda o toque das 7 trombetas. Vivendo nos dias de Paulo. Não, Paulo falou, quando tocar a 7ª trombeta, a última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados. É isso aí que Paulo falou. E aí? Paulo falou que a graça salvava, que a graça ia salvar. Claro que Paulo estava falando a salvação das leis de Moisés, a salvação do judaísmo, a salvação do legalismo de Moisés, tudo isso aí. A salvação da natureza, das práticas carnais, só que para a maioria dos religiosos, a salvação que Paulo falava pela graça era a salvação do inferno, era a salvação para ter a vida eterna. No ano 64, 66, ali, 67, Paulo foi decapitado. E aí? Ele anunciava a graça, ele pregava a graça. Salvou ele da morte, ou cabeça de minhoca? Salvou ele de ser guilhotinado, seu incrédulo? Claro que não! Claro que não! Essa graça pregada por Paulo nunca foi para salvar a vida, para levar a vida de uma pessoa a ter uma vida eterna com Deus. Nunca foi para isso. A graça que Paulo pregou foi para livrar, para salvá-los da natureza carnal e salvá-los principalmente do legalismo de Moisés. Foi isso daí. Ah, mas foi para a grande tribulação. Não sei não. Não sei se serviu não. Na consciência, claro, as pessoas quando chegou a grande tribulação e elas estavam convertidas à graça, ao Cristo ressuscitado, claro que elas tinham esperança, que elas mesmo ali sendo mortas pela espada, sendo pisadas por cavalos, elas teriam a vida eterna. É isso daí. Mas naquele momento, não. Quem teve que morrer pela espada morreu. Quem teve que morrer por pisada de cavalo no grande dia do Senhor, no dia do juízo, morreu. A natureza carnal morreu. Agora, o espírito, não aconteceu nada. Não foi salvo nem por graça, nem por nada. Porque o espírito é filho de Deus. O espírito veio já pronto, preparado e salvo e voltou para onde veio. Não sofreu nenhuma influência da natureza carnal. Tá bom? Então, essa foi a mensagem. A graça salvou as pessoas de quê? A graça ainda continua salvando alguém? É isso daí. Procure conhecer a respeito do Evangelho Eterno e você vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa madura, uma pessoa que vai deixar de lado essas fanfarrices desses religiosos aí, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.